Já estamos de volta e agora uma resposta em relação ao conteúdo que a gente mostrou agora há pouco aqui no nosso Tá Na Hora. A Prefeitura de São Luís disse em nota que cumprirá a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, proferida nesta segunda-feira, que indeferiu o pedido de repasse do subsídio diretamente aos trabalhadores e obrigou o repasse do valor ao Sindicato das Empresas de Transporte, o SET. O município afirmou ainda que continuará atuando para garantir 100% da frota em circulação nas ruas e a proteção dos direitos dos trabalhadores, especialmente diante dos reiterados descumprimentos do SET e das concessionárias, como atrasos de pagamento e demissões. Essa é uma resposta que a gente havia cobrado agora há pouco com o repórter Eric Souza, que falou o posicionamento do SET e também o posicionamento das outras pessoas envolvidas. O Tribunal Regional do Trabalho, tendo essa determinação do pagamento e dando o prazo. Agora a gente traz a resposta da Prefeitura, que a gente havia cobrado aqui ao vivo e, portanto, trazemos a resposta. 7 horas e mais 29 minutos. Começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas João Coutrin e Ricardo Marques. Estão bem descansados, passaram 2 dias fora aqui do nosso programa, aproveitando o fim de semana prolongado. Já dou boa noite para vocês e emendo com o assunto, que aliás é assunto discutido em todo o Brasil. Final de semana movimentado na política. Ricardo, a notícia da prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro mexeu no cenário nacional. Teve uma repercussão muito ampla, internacional, inclusive, não poderia ser diferente, né? O Bolsonaro é um dos principais líderes políticos do país e nessa polarização, né, ideológica que a gente está vivendo aqui no país, você encontra um lado comemorando e outro lado criticando a decisão, né? Teve gente que achou um absurdo Bolsonaro ter sido levado de casa e tal, estava cumprindo a prisão domiciliar, mas a gente precisa compreender que o Bolsonaro errou feio, né? Infringiu uma medida restritiva, ou pelo menos tentou infringir, o que é o uso da tornozeleira, né? Ele próprio admitiu posteriormente que tentara tirar a tornozeleira, depois justificou-se dizendo que estava no surto e tal. Independente de surto ou não, o fato é que foi muito grave, né, a ação. E isso tem um impacto direto na corrida sucessória ao Palácio do Planalto. Por quê? Porque a direita, até então, ela vinha meio que pisando em ovos, né, com relação à escolha do nome que vai disputar a eleição presidencial aí com o presidente Lula e, eventualmente, outros candidatos que certamente vão concorrer. O Tarcísio de Freitas ganha mais espaço dentro da direita, né? Tarcísio ainda muito indeciso, tem hora que diz que vai, tem hora que diz que não vai, mas ele, quando diz que não vai, geralmente é por força das colocações, né, dos próprios familiares, notadamente os filhos do Bolsonaro, mais o Eduardo Bolsonaro, né, que tem feito ataques ao Tarcísio, e agora com o agravamento da condição judiciária do Bolsonaro, certamente abre aí um flanco que pode sim consolidar de vez o nome do Tarcísio Freitas. Mas a gente precisa considerar que há outros nomes concorrendo, né? De olho nessa raia aí da direita. A gente tem o Ratinho Júnior, a gente tem o próprio Romeu Zema, que esteve aqui nesse final de semana lançando a pré-candidatura, lançando oficialmente a pré-candidatura do Laésio Bonfim ao governo do Maranhão pelo Partido Novo, e outros nomes que eventualmente podem surgir por aí. Muita gente aí de direita, inclusive, já se organizando para ser pré-candidato à presidência. A gente vai falando por aqui. Agora, o ministro Flávio Dino votou para manter a prisão de Bolsonaro. John, como é que foi essa votação? Segundo ele, Olavo, essa votação pela manutenção preventiva do Bolsonaro se deve aí porque ele considerou o Bolsonaro como de alta periculosidade, não é? Segundo, periculosidade, esse é o termo correto jurídico em que o Flávio Dino adotou em relação à manutenção da prisão preventiva
do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele citou também as fugas para outros países dos deputados federais, aliás, de Bolsonaro, como Carla Zambelli e Alexandre Ramagem. Não é? Segundo ali, esse pedido que foi feito, inclusive, pelo Alexandre de Moraes, é que estava se tentando criar ali uma fuga do Bolsonaro com a convocação da vigília, né? Provocando certa desordem, e ali poderia haver essa possibilidade de fuga, inclusive corroborada com a tornozeleira que foi ali infringida, né, pelo ferro de solda, como o Ricardo falou, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta de uma combinação de remédios psicológicos que teria alterado ali o psique do próprio Jair Bolsonaro. O que acontece agora? A família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que é senador, filho do Bolsonaro, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que é a esposa do Bolsonaro, e o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa, se reuniram hoje, junto com alguns deputados do partido do PL, e a estratégia agora é eles fazerem ali no Congresso força para tentar emplacar, colocar em votação aquele projeto de anistia. Então eles vão agora se unir à pauta principal do PL, vão conjugar ali forças para tentar que o Mota, o presidente da Câmara, Hugo Mota, coloque agora em pauta essa votação do projeto de anistia, ou pelo menos a votação do projeto de dosimetria. Como é que eles iam fazer? Coloca a dosimetria para redução de penas na pauta, eles incluiriam um destaque, votação de um destaque para aí tentar a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus também condenados pelo 8 de janeiro, pela tentativa de golpe também. Se isso vai dar certo agora, a gente não sabe, né? Se fala obstrução da pauta na Câmara, mas a estratégia é essa, mas depende principalmente do presidente da Câmara, Hugo Mota, colocar em pauta. A gente não sabe se ele vai ceder às pressões ou não, mas o que a gente sabe é que a relação tanto do Hugo Mota, presidente da Câmara, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, hoje não é das melhores com o governo Lula. Inclusive os dois, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre, estão rompidos com os líderes do PT, tanto no Senado quanto na Câmara, envolvendo aquela questão também, inclusive, da indicação do Jorge Messias ali para o STF. Então, a relação não é muito boa, vai que o Mota acabe cedendo ali e coloque isso em votação. Veja o nível que nós chegamos, né? O presidente do Senado inconformado porque queria indicar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é tarefa do Senado, é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República indicar. Ao Senado cabe avaliar se a indicação ela é consistente, se preenche os requisitos, né? Se é uma indicação que tem conhecimento, embasamento jurídico, aí sim. Mas o inconformismo do presidente Davi Alcolumbre é por conta de que ele queria claramente impor o nome do senador Pacheco, né? O Rodrigo Pacheco, que o Lula queria como candidato ao governo de Minas Gerais, né? Por conta disso está aí a relação que sempre foi um toma lá da cá, muito, muito explícito, agora ficou muito tensa, né? Motivações pessoais, né, Ricardo? Ó, 2106-9403 é o número do nosso WhatsApp, você participa com a gente, 2106-9403. Falando em Flávio Dino, o ministro do Supremo Tribunal Federal está querendo saber onde foi parar a verba de mais de R$1 milhão enviada para a cidade de Arari, Ricardo. Pois é, Olavo, John, o Flávio Dino quer saber o que todo mundo procura saber, né? Onde foram parar R$1.250.000 enviados numa emenda Pix do deputado Pedro Lucas Fernandes para a cidade de Arari, né? A prefeita Maria, simplesmente Maria, né? Diz que o dinheiro simplesmente sumiu. O ex-prefeito Rui Costa, né? Rui Filho, perdão, que é esse que está na foto aí com o deputado Pedro Lucas, ele disse que o dinheiro simplesmente ficou lá, nas contas da Prefeitura de Arari, né? O Flávio Dino acionou a Polícia Federal para que a Polícia Federal investigue e diga simplesmente cadê o dinheiro, né? Onde foi parar esse dinheiro? Ou seja, é muito grave porque nós tivemos um acidente, Olavo, com a ex-controladora do município de Arari,
a senhora Carine Oliveira, um acidente de carro, né? Acidente grave, por sinal. E ela havia sido afastada, né? Por conta dessa coisa de desvio do Fundef. Ela foi chamada de volta, ela é considerada peça-chave na apuração desse suposto desvio, não desse caso aí. Ela não tem nada a ver com a emenda PIX aí de 1.250.000 mandada pelo Pedro Lucas, né? Outra questão, é relação ao desvios do Fundef. A família da Carine Oliveira levanta dúvidas, né, sobre a causa do acidente, né? Diz que o veículo havia passado recentemente por um trabalho de oficina, né, de manutenção, e vai pedir à Polícia Civil que investigue, né, que faça uma perícia no veículo para ver se houve, né, manipulação lá, se houve alguma ação que possa ter gerado esse acidente, né? Muito grave. Então, a situação muito, muito ruim, essa situação lá de Arari. A gente lamenta muito que a Arari vivia na mídia por conta do rebolado da então primeira-dama, né? A primeira-dama saiu de cena, se achou, não, agora a Arari vai acalmar. Só que o reboleixo agora é mais forte, né? Tem repercutido mais ainda. Cadê a alfinetada? Oi, pronto. Vamos dar aqui um alô para a Nilde, está acompanhando o nosso Tá Na Hora, na Vila Embratel. Ia perguntar aqui, mas está na Vila Embratel. Obrigado, Nilde, valeu. Obrigado pela audiência. Boa noite a todos. Quem está dando aqui boa noite também é o Mano. Ô, Mano, brigadão para ti. Valeu, bom trabalho. Também aqui não está o bairro, mas, Mano, brigadão. A Amparo assiste a gente lá do bairro Vila Riode. Oi, Amparo, valeu, brigadão pela audiência. Beijo grande para você e para todo mundo que acompanha o nosso Tá Na Hora. Entre várias atividades do feriado, teve grupo de ex-deputados e ex-vereadores articulando ações para as eleições do ano que vem, 2026. O que é que vem por aí, John? Aí tá, vou resumir aqui quem está na mesa, não é? Nós temos aí o ex-vereador, o ex-deputado Pavão Filho, o suplente deputado federal Ribeiro Neto, que vai até assumir, né? Sim, a vaga de deputado federal. Isso. Né? O ex-vereador Severino Salles, Carla Sarney, Umbelino Júnior, Anderson Martins, Dr. Gutenberg e Pintinho Itamaraty. Eles se reuniram aí no café da manhã e discutiram ali, lá para a segunda semana de dezembro do próximo mês, eles vão apresentar apoio à candidatura do Orleans Brandão ao governo, né? Que contará com a presença, inclusive, da presidente da Assembleia, Iracema Vale. E esse anúncio, inclusive, foi feito pelo próprio ex-vereador e suplente deputado federal Fábio Câmara, que foi vereador aqui da ilha de São Luís, né? E, portanto, eles devem até também definir o destino partidário deles, já que eles serão candidatos a vereador, novamente, candidatos alguns a deputado, inclusive, que não conseguiram se eleger para vereador da capital de São Luís, mas devem disputar o mandato de deputado no ano que vem, né? O próprio Fábio Câmara deve disputar, o Umbelino, tem uma turma aí que o próprio Ribeiro vai concorrer ao mandato de deputado, mas eles estão aí já também procurando um partido e vão estar na base de apoio do governo e também na base do Orleans Brandão, da candidatura dele. O Orleans, que inclusive o MDB, vai realizar uma convenção, já uma primeira convenção, no dia 28, né? Mudaram a data, inclusive, mudaram a data e o local. O MDB vai, portanto, ali realizar a convenção estadual, que será lá no CEPRAMA. Será no dia 28, às 17 horas, essa convenção, que, portanto, reafirmará ali a pré-candidatura do Orleans Brandão. Deve ter também um outro encontro, viu? Esse é um encontro inicial, mas deve ter outro também do próprio MDB, que vai reunir essa turma toda aí que está na base do governo do Estado, que vai concorrer pelo MDB e que vai apoiar a candidatura do Orleans Brandão. Será às 17 horas, lá no CEPRAMA, no dia 28 de novembro, 28 agora desse mês, esse encontro ali, que deve contar com a presença do presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi. Aí aqui nós temos o próprio presidente estadual, o Marcos Brandão. Se fala que o Orleans Brandão vai assumir o partido. Já nos bastidores essa possibilidade,
do Orleans Brandão assumiu o partido MDB estadual no lugar do Marcos Brandão, né? Isso está em tratativas, mas há essa possibilidade. Só para encerrar e a gente fazer aqui um registro também, Ricardo, parece que está tudo acelerado, né? Tudo adiantado, porque teve convenção nesse fim de semana aí para confirmar os pré-candidatos do Novo. Foi um ato festivo, né? Um ato partidário festivo para lançar a pré-candidatura do Laésio Bonfim e foi bem movimentado, viu? Inclusive com a presença do Romeu Zema. Zema, o governador lá de Minas Gerais. Assim a gente encerra a nossa resenha de hoje. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã, viu? Amanhã a partir das 6 horas. Fica com Deus, beijo na família. Tchau.